Vamos resolver o exercício 1.3.10, capítulo 1, seção 3, exercício 10. Mostre que a função conjunto Q, definida no exercício 1.3.7, capítulo 1, seção 3, exercício 7, não é monótona e não é finitamente aditiva. Esses termos estão definidos no exercício 1.38. Então, para resolver esse exercício, primeiro nós temos que saber o que é a função Q define. Então, indo no exercício, 1.3.7, ele diz o seguinte, que nós temos um universo formado por 1, 2, 3 e 4. Esse é o nosso universo. Nós só vamos trabalhar com esses números. É isso que o universo quer dizer. E tem uma função que ele chama de Q, que diz o seguinte, que se Q for vazio, ele é igual a 2. Isso é definido na função. E que de um conjunto qualquer, inclusive vazio, né? Se for vazio é 2. Um conjunto qualquer, no caso não seja vazio. Isso será igual ao número de elementos do subconjunto. Certo? Então, isso é definido. Então, ele pede que a gente mostre que não é monótona. O que é uma função monótona? Nós já vimos isso nos exercícios anteriores. Uma função monótona é aquela que ocorre isso. Se um conjunto A estiver contido num conjunto B, isso implica que uma função Q de A será menor ou igual a Q de B. Essa é a característica imposta para que a gente diga que uma função é monótona. Então, agora o que a gente tem que fazer é mostrar que não é monótona. Essa função aqui, essa função Q não é monótona. Então, se a gente quer mostrar que ela não é monótona, isso não ocorrerá, isso aqui, certo? Mesmo que A esteja contido em B. Então, vamos ver um exercício, um exemplo. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que eu tenha um conjunto A formado por nada. É um conjunto vazio. E vamos dizer que eu tenha um conjunto B formado por 3. Lembre que vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, certo? E 3 é um subconjunto desse aqui, certo? Então, se eu fizer o seguinte, quem seria Q de A, essa função Q para o A? Q de A. Ora, A é vazio. Então, nós caímos aqui nesta situação aqui, ó. Esse A é o conjunto vazio. Então, por imposição da função, isso aqui seria 2. Quem seria Q de B? Q de B. Q de B, quando o A não é vazio, ou o B ou o C, o conjunto que tiver aqui dentro, que o Q é uma função de um conjunto, se o B não for vazio, ele será o número de elementos do subconjunto. Então, para definir quem é o QB, nós vamos vir no B e contar quantos elementos ele tem. Se ele tivesse 5, seria 5. Se ele tivesse 4, seria 4.
Como ele só tem um elemento, então Q de B é 1. E aqui nós podemos ver claramente que Q de A não é menor nem igual a Q de B. Apesar de que A está contido em B. Por que que A está contido em B? Porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. A está contido em B. A está contido em B. Porém, isso não é verdade. Não é verdade. E aí nós provamos que não é uma função monótona, né? Ele teria de, já que A está contido em B, obrigatoriamente ele teria de ter isso aqui. Mas como isso não é verdade, porque 2 não é menor, nem é igual a 1. Certo? Falso. Agora, ele pede também para que nós mostremos que não é finitamente aditiva. E já foi apresentado essa característica, o que quer dizer. Então, finitamente aditiva é o seguinte, A união B é igual a Q de A mais Q de B. Se a interseção B for igual a vazio. Se a interseção B for igual a vazio, isso aqui se torna uma verdade. Se isso acontecer, nós vamos dizer que essa função é finitamente aditiva. Finitamente aditiva. Então, vamos lá. Vamos criar um conjunto A vazio. Vamos criar um conjunto B composta pelo número 3. Se a gente fizer isso, a união de B será um conjunto, a gente bota os elementos de A dentro, não tem nenhum, então não vem nenhum, e bota os elementos de B dentro desse aqui, 3. Certo? De forma que Q de A, pela imposição do exercício 3, que diz que qualquer conjunto que esteja vazio será 2, Q de A é 2, já que ele é vazio. Q de B será igual a 1. E Q de A união B, nós vamos vir em A união B e contar quantos elementos ele tem. Quantos elementos tem A união B? 1. Então, Q de A união B é 1. Agora, vamos verificar se Q de A união B é igual a Q de A mais Q de B. Verificando. Q de A união B é 1. 1 é igual a Q de A. Q de A é quanto? A gente viu que é 2. Mais Q de B. Q de B nós vimos que é 1. Então, isso aqui está dizendo que 1 é igual a 3, porque 2 mais 1 é 3. Falso. E assim nós mostramos que não é finitamente aditiva. E aqui terminamos o exercício 1.3.10. Nesse canal, nós nos propomos a resolver todos os problemas deste livro aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade, Inferência e Estatística, traduzindo. Esse é o famoso livro de Larson.
Então nós vamos resolver todos os problemas desse livro. Esse livro você só encontra ele em inglês. Você pode fazer o pedido pela internet. Ele custa algo em torno de R$ 2.800. Para minha facilidade, eu junto com minha esposa traduzi esse livro. E ele está aqui, Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística. Eu acompanhei exatamente os mesmos passos que o autor Larson fez. Mesmo espaçamento, mesmos capítulos, mesmas seções, né? Então, se alguém se interessar, vai encontrar o meu contato na descrição do vídeo, tem lá o e-mail. Então, muito obrigado pela atenção.